Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, estou meio perdida aqui para variar com a internet. Para quem está entrando na nossa live de hoje para falarmos sobre aposentadoria para o pequeno empreendedor. Quem estiver entrando, eu pedi só para dar um oizinho para saber se o som tá bom, para que eu possa dar continuidade aqui, a gente não ter probleminha com o som. Quem tá entrando, eu só pedi para dar um ok, só para me falar se o som tá bom, porque na última live que eu fiz, acabou na metade da live que eu descobri que o som tava ruim. Boa noite, Sayuri, tudo bom? Sayuri, o som tá bom? Tá ótimo? Ah, obrigada, Liliane também, boa noite para você. Tudo bem, meninas? Boa noite, boa noite. Para quem tá no Japão, boa noite. Para quem está no Brasil, bom dia. Né? Então, hoje nós, como diz os meninos e algumas meninas, sextou, né? Hoje já é sexta-feira, apesar da gente estar passando por um momento meio difícil, né? Em qualquer, seja no Brasil ou no Japão. Não é tantos motivos para comemoração assim, mas nós temos um motivo principal que é a nossa saúde, né? Estamos todos bem, só guardar meu livro aqui. Ai, estamos todos bem, graças a Deus. Bom, o tema da live de hoje, gente, eu vou tentar falar de uma maneira bem simples, né? Algumas orientações sobre aposentadoria para o pequeno empreendedor. Antes disso, quero fazer a minha apresentação. Meu nome é Vanessa Randa, né? Eu resido aqui no Japão há quase 30 anos. Esse ano eu completo 30 anos de Japão e tenho atuado junto à comunidade brasileira, prestando consultoria sobre temas trabalhistas, previdência social e apoio a pequenos empreendedores, né? Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, né? E sinto muito prazer mesmo. E fiquei muito feliz da Aline ter me convidado para falar sobre esse tema, sobre aposentadoria, aqui na Semana do Empreendedor, do Congresso realizado pela Aline. Muito bacana, muito obrigada mesmo. Espero que vocês possam, com essa live, adquirir algumas informações para aplicar aí no seu negócio, né? Porque afinal, para quem é trabalhador assalariado, ele já consegue fazer uma projeção, né? Pelo menos dá para se preparar um pouco melhor com relação à aposentadoria. Mas e no caso de nós, empreendedores? Porque eu também sou uma empreendedora, né? Então, o que nós temos que fazer? Né? Então, qual é a orientação? Qual que seria melhor? Porque cada um tem o seu perfil, tem a sua realidade, né? Então às vezes o que funciona para um não funciona para outro, então a gente tem que ter um leque de opções aí essa questão de aposentadoria. O pessoal que tá chegando aqui, deixa eu só dar um alô. Mara, bom dia, Mara. Andréia, bom dia. Helenice, sou de de São Paulo. Opa, Helenice, bom dia. Sayuri, também já tinha falado, tá ótimo o som, muito obrigada. Bom, eu vou tentar falar de maneira simples como que funciona o sistema Brasil e Japão, né? Do sistema Brasil para a parte de aposentadoria, eu vou dar uma pincelada porque eu não sou totalmente especialista nisso. Nesse momento eu tô fazendo, digo nesse momento, né? Até meados desse mês do ano, eu estou estudando, eu sou pós-graduanda em Direito Previdenciário e Práticas Processuais, né? Então, eu gosto muito desse tema, previdência, estou estudando bastante. E aqui no Japão também eu tenho me especializado bastante sobre esse tema aí de aposentadoria. Então, a gente vai dar uma pincelada sobre os dois sistemas e... eu tô pegando minha colinha aqui, gente. E... só sumiu aqui, só um minutinho. Meu Deus do céu. Aqui, achei. Então, vamos partir do início? Então, vamos partir do início. Então, como que fica a questão do sistema obrigatório, né? Então, no Brasil, tanto no Brasil como no Japão, se você no caso do Brasil, se você é um autônomo, né, um profissional formalizado, que seria o MEI, né, automaticamente essa pessoa ela já está inscrita no sistema do INSS.
né? Ela está contribuindo através das guias que ela tem que pagar mensalmente através do DAS. Né? Então, a partir do momento que ela formaliza na categoria MEI, ela automaticamente está inscrita no INSS e começa a pagar essa aposentadoria através das guias do DAS. Né? Então, para quem está aí no Brasil, é super tranquilo, né, para as pessoas que querem tá aí ligada ao INSS. É bem simples. E quais são os benefícios que inclui nessa aposentadoria do MEI? Né? Então, seria aposentadoria por idade, né, ou invalidez, salário maternidade, auxílio doença, né? E também pensão para a família, pensão por morte e auxílio reclusão, que é uma coisa que nós não temos aqui. Atualmente, a gente fala atualmente porque toda hora tá mudando, né? No Brasil tá tendo uma mudança muito grande aí nessa questão de previdência. Teve a reforma, mas vira e mexe tem uma diferencinha aí. Então, com relação a contribuição, no Brasil é 5% sobre o salário mínimo, né, que dá 52 e um quebradinho aí. Então, esse formato de Brasil, que é o sistema federal, né, que é o sistema do governo, que é o INSS. Aqui no Japão, existe algo meio que parecido. Aqui no Japão, né, para as meninos e meninas que estão acompanhando aqui, o sistema previdenciário japonês, ele é obrigatório a inscrição, né? Então, independente se você está trabalhando ou não, você é obrigado a contribuir para a Previdência se você tiver mais de 20 anos de idade. E aqui no Japão existem dois sistemas, que é o sistema público, que a gente chama de Kokumin-ken Kohoken, Kokumin-Nenkin, que é a aposentadoria pública, do qual o próprio interessado vai até a repartição, que é o Nenkin de Musho, que a gente fala, para fazer a sua inscrição. Né? A taxa é obrigatória, a inscrição é obrigatória e a taxa é fixa. Então, todo ano existe um reajuste. Para este ano é 16.420. Então, todos pagam esse mesmo valor, independente da renda. Né? Que, como eu disse, aqui no Japão, a partir de 20 anos, a contribuição ela é obrigatória. O outro sistema que existe é a aposentadoria dos trabalhadores, que é muito parecida com a CLT do Brasil. Né? Então, o que seria? A partir do momento que a pessoa ela é inscrita nesse seguro social, automaticamente ela está inscrita no seguro de saúde e na aposentadoria. Né? O valor dessa aposentadoria, dessa taxa que é descontada mensalmente da folha de pagamento dela, com base na média salarial dela. Então, difere de pessoa para pessoa. Tá? Então, essa parcela aí, ela não tem uma alíquota igual para todo mundo. Né? A alíquota é igual, aliás, mas difere de acordo com o salário. Tá? Porque a maioria das pessoas aqui, o salário, pelo menos a realidade da maioria dos brasileiros, são horistas. Tá? Então, agora o que tem de diferente, por exemplo, para a maioria das mulheres aqui do Japão que são dependentes do marido? Né? Então, para quem é dependente do marido, por exemplo, ela tem que pagar a aposentadoria também se o cônjuge, independente se é homem ou se é mulher, é dependente do titular do seguro social, que é o Shakai Hoken, ela não precisa pagar a aposentadoria, porque está embutido dentro da taxa que o marido ou a esposa, o cônjuge, né, titular do seguro, paga. Tá? Então, ela não precisa pagar. Ela fica como dependente, não precisa pagar, e quando chegar o momento dela se aposentar, né, que aqui no Japão é com 65 anos, ela tem o direito também a uma aposentadoria. Porque o sistema japonês é o seguinte, e como eu disse, tem o sistema público e o sistema do Shakai. O sistema do Shakai, né, quando o titular ele é inscrito, ele pode colocar quantos dependentes ele quiser e for necessário, obviamente, né, e não existe uma alteração na taxa que essa pessoa tem que pagar mensalmente. No caso do cônjuge, o cônjuge, além de ficar dependente do titular e ele ter direito ao seguro de saúde, esse cônjuge também tem direito à aposentadoria.
Porque aposentadoria, para quem paga aposentadoria através do Shakai Hoken, na verdade está contribuindo para duas aposentadorias, que é a aposentadoria básica, que eu falei que é a pública, né, para quem não trabalha, aquela coisa toda, e para autônomos, e a aposentadoria dos trabalhadores. Então, na verdade, o titular do Seguro Social, ele recebe duas aposentadorias. A esposa, quando se aposentar, ela vai ter direito a uma parcela da aposentadoria básica, tá? Então, o marido vai receber as duas e ela vai receber uma parcela da aposentadoria básica, mesmo não tendo contribuído. Isso no Brasil não tem, tá? Isso é uma coisa que aqui no Japão gera muita discussão, né? Porque tem pessoas que não trabalham, controlam o faturamento, né? A renda anual, para não ultrapassar o limite, para continuar como dependente do marido. E dessa forma, mesmo não contribuindo, ela tem direito à previdência social quando ela se aposenta. Porque, assim, uma das condições para ela se tornar dependente, continuar como dependente do marido, mesmo tendo uma função remunerada, seja como autônomo ou seja como trabalhador em serviços temporários, ela não pode, essa pessoa não pode ultrapassar a renda anual de 1.300.000. Então, se ela trabalhar e não ultrapassar a renda de 1.300.000, ela continua como dependente do marido, né? E tem todos esses direitos aí. Então, é uma coisa que geralmente o pessoal critica, né? Assim, falam que vão quebrar o sistema. A gente não sabe até quando vai continuar dessa forma aí, tá bom? Deixa eu só dar um oizinho aqui. A Aline entrou. Boa noite, Aline. Arigatô pelo convite. Fernanda, bom dia. Tá falando pro Ronan Dias entrar e dar uma olhada. Bom, com relação aos sistemas obrigatórios, são esses, né? Que as pessoas têm que se inscrever. No Brasil, quando você formaliza como MEI, automaticamente você deve contribuir para a Previdência através do DAS, né? Que é uma alíquota de 5% que você tem que pagar todo mês ali. Com relação ao Japão, né? Esse trabalhador autônomo, né, trabalhador autônomo, ele a princípio tem que se inscrever no seguro público, que é o Kokumi Nenkin, né? Tem que se inscrever no seguro público. Agora, se esse autônomo, né, ele é casado, ela ou ele casado, e o cônjuge é titular do Shakai Hoken e essa pessoa entra como dependente, né? Mesmo essa pessoa trabalhando e tendo renda, ela pode continuar como dependente do marido ou da esposa, até o momento que ela não ultrapasse a renda anual de 1.300.000. E uma vez essa pessoa dependente do marido ou da esposa, ela não precisa pagar nem seguro de saúde e nem a previdência, mas essa pessoa tem direito aos benefícios do seguro de saúde, como também a aposentadoria por idade, né? Aposentadoria por idade para quando ela completar os seus 65 anos, tá? Então, existem essas regrinhas aí. Agora, gente, não é novidade que tanto o sistema japonês como o sistema brasileiro não vai aguentar, né? Tipo assim, eu digo assim, não vai ser suficiente para as pessoas. Então, é muito, como posso explicar assim, das pessoas imaginarem que vão viver de aposentadoria, né? Então, a gente não vai falar, isso é impossível, porque existem várias pessoas que vivem só com aposentadoria por falta de opção, né? Então, tem pessoas que vivem, muitas pessoas no Brasil vivem com um salário mínimo, né? E aqui no Japão também existe essa espécie de salário mínimo, né? Então, aqui no Japão, para as pessoas terem direito à aposentadoria integral, que a gente fala, ela tem que ter contribuído no mínimo por 40 anos, né? Então, e tem aqueles dois sistemas que eu falei, né? A aposentadoria, ela tem que ter contribuído no mínimo por 40 anos e ter 65 anos de idade para receber a aposentadoria integral. O tempo mínimo de contribuição no Japão são 10 anos.
Então, a pessoa tem que contribuir no mínimo por 10 anos e tem que ter a idade de 65 anos. Então, no Japão são esses dois critérios, 65 anos de idade e o tempo mínimo de 10 anos. Mas é óbvio que o valor dessa aposentadoria vai ser com base no tempo que ela contribuiu. Se ela contribuiu por 10 anos, ela vai receber 10 anos. Se ela contribuiu os 40, vai receber com base em 40 anos. Aí muitos me perguntam assim, mas qual que é o valor que vai receber? Né? Então, como eu expliquei, existem esses dois sistemas, o sistema público e o sistema corporativo, que é a contribuição através do Shakai Hoken. Quem pagou hoje 40 anos só pelo sistema público, por exemplo, se você é autônomo, né? A vida toda eu trabalhei como autônomo e paguei só o sistema público por 40 anos, essa pessoa vai receber uma aposentadoria mensal de aproximadamente 65 mil ienes, tá? 65 mil ienes. E o pagamento é realizado a cada 2 meses, então, seja, a cada 2 meses a pessoa vai receber uns 120 mil ienes, né? É um valor muito baixo para a pessoa viver aqui com 62 mil ienes por dia, por mês. Então, é muito baixo. Agora, existe, para quem pagou o Shakai Hoken, o cálculo é diferente, tá? Lembra que eu falei que o Shakai Hoken você paga 2 aposentadorias, que é a aposentadoria básica e a aposentadoria dos trabalhadores. Então, o cálculo vai ser feito a aposentadoria básica mais a aposentadoria dos trabalhadores. Essa aposentadoria dos trabalhadores, o valor vai mudar conforme o salário, né, da pessoa, porque é calculado com base no salário dela, tá? Então, também não é muita coisa. Então, deixa eu pegar aqui a tabelinha. Então, não tem tanta diferença. Claro, você vai estar recebendo 2, que nem, por exemplo, essa pessoa que pagou a aposentadoria, isso eu estou olhando aqui, dados do governo, eles fizeram uma média de aposentadoria anual, né, do último ano, quanto que as pessoas estão recebendo para quem contribuiu por 40 anos através do Shakai Hoken, para quem recebia um salário, uma média salarial de entre 350 a 400 mil ienes, né, e bônus, tá aqui. A pessoa contribui por 40 anos e ela tem a esposa. Lembra que eu falei que a esposa também tem direito a receber uma parte da aposentadoria. O casal, como tá no site japonês aqui, ele receberia uma faixa de 210 mil ienes. O casal. 210 mil ienes a cada... 210 mil ienes por ano. Ou por mês, aliás. Então, a cada 2 meses, ele receberia... 420 mais ou menos. Só que assim, eu conversando com alguns professores, né, da parte de previdência aqui no Japão e também com alguns técnicos da área, falou que são pouquíssimas pessoas que recebem esse valor, porque você mantém uma média salarial de entre 350 e 400 por 40 anos e receber bônus, 2 bônus por ano. São poucas pessoas, talvez os que estão se aposentando hoje, pode ser que tenha sim, né? Porque houve a época de louros aqui no Japão que as pessoas ganhavam realmente isso, agora já não ganha-se mais. Então, a realidade não é bem essa. Então, conforme eu conversei com algumas pessoas, eles dizem que o valor médio é de 110 mil ienes por mês que as pessoas têm recebido pelo Shakai Hoken, né? Que seria... vamos lá, 65 mil ienes do Kokumin, Nenkin, que é a aposentadoria pública, mais esse 60 e pouco, também, ou um pouco menos de 60, do Kosei Nenkin, que seria a aposentadoria dos trabalhadores, tá? Então, esse sistema, para você saber exatamente qual é o valor que você vai receber, seria, ou a previsão, pelo menos assim, seria interessante você procurar o escritório do Nenkin e pedir para fazer uma simulação de cálculo, né? No Brasil já é um pouco mais simples, né? Porque no Brasil, para quem está aí, sabe que existe essa reforma da Previdência, tá bem complicado ainda, tem algumas coisas que pode ser que mudem, mas a idade mínima para se aposentar no Brasil,
para a mulher subiu para 62, o homem continua 65, mas o que mudou também foi o tempo de contribuição. Para a mulher, a idade é 62, mas existe uma tabela progressiva, né? Então, esse ano são pessoas que têm 60,65, que seria 60 anos, ponto 6 meses, o ano que vem 61, depois 61,5, até chegar aos 62, tá? Para mulheres, a idade ficou para 62, o tempo mínimo de 15 anos. Para homens, a idade é 65 e o tempo mínimo de 20 anos para quem se inscrever após essa reforma ter entrado em vigor, né? Então, tem que estar atento aí. No caso do MEI, né, ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Apesar de que essa aposentadoria por tempo de contribuição, as regras mudaram também, né? E vai, com o tempo aí, já não vai existir mais. Então, apenas para as pessoas que já estavam prestes a se aposentar por tempo de contribuição, né? Continuam ainda focada nisso. E os demais estão focados todos só na aposentadoria por idade, tá bom? Deixa eu dar uma lida aqui que o pessoal está escrevendo. Andréia pergunta: como faço para saber se sou dependente? Andréia, se você provavelmente você deve receber o cartão. Se você recebeu o cartão do Chacai Roquem, né, aquele seguro de saúde do seu marido, automaticamente você está inscrita na aposentadoria também, né? Porque você só recebe o cartão do seguro de saúde do Chacai do seu marido se você for dependente dele. Então não tem como você usar o seguro de saúde da empresa dele e não tá inscrita na aposentadoria, tá bom? Porque, lembrando, a regra para você continuar como dependente dele é que você não tenha uma renda anual, não ultrapasse uma renda anual de 1.300.000, tá bom? O que você pode fazer também, Andréia, é ir até o escritório do Nenquim e pedir para eles fazerem um levantamento de todas as suas contribuições, né? Porque tanto o período que você contribuiu e o tempo que você está como dependente, tá bom? O Nereu pergunta: um amigo pagou 13 anos e se aposentou recebendo a cada 2 meses 80.000. Sim, então, Nereu, porque lembra que eu falei que a aposentadoria integral tem que contribuir por 40 anos, né? Então, para quem pagou 13 anos, o cálculo vai ser com base nos 13 anos, tá bom? Então, só para você ter uma noção, a maioria das pessoas, né, com que eu tenho conversado e que tem se aposentado com 10 anos de contribuição, que é o tempo mínimo, né, com uma base salarial de 250 a 300 mil ienes, tem recebido em torno de 30 mil ienes por mês, né? Então, a cada 2 meses, 60. Então, tá mais ou menos na média, se ele contribuir 13 anos, ele recebe 80 a cada 2 meses, né? Então, daria em torno de 40 mil ienes por mês, tá? Então, obviamente, quanto mais você paga, maior vai ser o valor do seu benefício, tá bom? A Aline pergunta: Vanessa, então quem já tem 60 anos pode dar entrada na aposentadoria? Você se refere ao Brasil ou ao Japão, Aline? Então, se for com relação ao Brasil, com a reforma da Previdência, você tem que estar atenta quando que ela completou esses 60 anos. Se a pessoa completou 60 anos e no Brasil, né? Se a pessoa completou 60 anos e já tem os 15 anos de contribuição, ela pode dar entrada na aposentadoria se ela tiver os 60 anos completo antes da reforma da Previdência, tá? Que foi dia 13. Então, até antes do dia 13, se ela tiver completado, atingido a idade e o tempo de contribuição, mesmo agora, né, ela pode dar entrada. A gente chama de direito adquirido. Agora, se ela completou 60 anos depois da reforma dia 13 de novembro, aí ela tem que aguardar a ter 60 anos, ponto 6 meses. Então, quando ela atingir 60 anos, ponto 6 meses em 2020, aí ela pode dar entrada na aposentadoria, tá? Então, no Brasil tem que seguir essa tabelinha aí. Com relação ao Japão, tem pessoas que podem dar entrada com 60 anos, tá? Então, a idade de se aposentar é 65.
Mas pessoas que vão se aposentar utilizando Shakai Roken, né? Existe uma tabelinha também igual do Brasil, conforme a data de nascimento da pessoa, aí ela tem direito a dar entrada na aposentadoria com 60 anos. Para isso, ela tem que ir até o escritório do Nenkin, aqui no Japão, e pedir para fazer esse levantamento, para ver se ela pode ou não dar entrada na aposentadoria. Aí como que funciona? Dos 60 até os 65 anos, caso essa pessoa tiver direito, ela vai receber uma parcela. Ela não recebe a aposentadoria, o valor integral que ela teria direito a receber, né? Aí, quando ela completar 65 anos, que ela começa a receber o valor integral do qual ela tem direito, tá? Que nem, por exemplo, aí que o Nereu falou que a pessoa se aposentou com 40 mil ienes por mês, né? Então, se ela tivesse, por exemplo, se aposentado com 62 anos, então dos 62 até os 65, ela ia receber em torno de 70% a 80% desse valor de 40 mil. Aí só quando ela completasse 65 que ela ia receber esse valor de 40 mil, que é o valor total que ela teria direito a receber. Tá? Então tem que ficar atenta com relação a essas datas, tanto no Brasil como no Japão. Tá? Então, quando a gente fala de direito adquirido, é quando a pessoa ela cumpriu os requisitos, idade e tempo de contribuição para poder se aposentar, tá bom? Então, o que acontece também de diferente de Brasil com o Japão, né? A questão da diferença do Brasil com o Japão, para quem está no Brasil, ele vai contribuir durante no mínimo 15 anos e vai ter direito a no mínimo um salário mínimo, né? Porque no Brasil o sistema não pode pagar um valor inferior a um salário mínimo. Já no Japão não existe isso, tá? Então, assim, como eu disse, as pessoas só podem se aposentar com o mínimo 10 anos de contribuição. Só que existem algumas formas da pessoa conseguir se aposentar mesmo não tendo contribuído por 10 anos. Né? Que nós temos a questão do acordo da previdência, lembra, né? Um tema que eu sempre debato bastante. Então, se a pessoa utilizar o acordo da previdência, ou utilizar um sistema chamado Karakikan, ou utilizar o Mendio, né? Que é a isenção, somando o tempo que de fato ele contribuiu com esses períodos, Mendio, Karakikan ou acordo da previdência, somando tudo, se 10 anos, ele pode pedir aposentadoria aqui no Japão. Né? Mas quando for fazer o cálculo do valor do benefício, vai fazer com base naquele valor que ele de fato contribuiu aqui, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela de fato contribuiu por 5 anos, esses outros 5 anos ela somou, né, para dar o período de carência, ela somou o período de isenção, ela somou o Karakikan, ou ela utilizou o acordo da previdência. 5 anos ela contribuiu e 5 anos ela utilizou esses sistemas aí deu 10 anos. Quando ela for receber a aposentadoria dela, o valor vai ser calculado não em cima dos 10, mas em cima dos 5 anos que de fato ela contribuiu. Nesse caso, o valor da aposentadoria vai ser baixo, né? Que se com 10 anos a pessoa recebe em torno de 30 mil ienes, quando tem um salário de 250 mil, ela vai receber muito menos. Então, tem pessoas que contribuíram 4, 5 anos que hoje recebem 5 mil ienes, por exemplo, né? Que recebem 10 mil ienes. Então, a cada 2 meses recebe 12 mil ienes. Já peguei várias pessoas assim. Então, no Brasil existe um teto mínimo, né? Um teto e existe o mínimo, um piso, né? O piso e o teto. O piso no Brasil é um salário mínimo. Aqui no Japão não tem piso, né? Então, claro que para quando você utiliza esses sistemas para atingir a carência, tá bom? Então, isso tem que ficar atento, que muitas pessoas me perguntam, mas qual que é o piso do Japão, né? Não tem, tá? É conforme o tempo que você de fato contribuiu. Isso é diferente do Brasil, tá bom? Então, quantos anos tem que pagar aqui no Japão para se aposentar no Brasil? Bom, na verdade, Iwamoto, né? Acho que é Iwamoto seu sobrenome. Não é o Brasil. No Brasil, você tem que ter contribuído no mínimo 15 anos,
né? Você tem que ter contribuído 15 anos se você já estava inscrito no sistema. Se você é novo, tem que ter 20 anos para homem. Então, é a mesma forma. Como existe esse acordo da Previdência, tem como você somar o tempo que você contribuiu aqui no Japão com o tempo do Brasil para você atingir a carência, o mesmo que eu falei agora há pouco. Por exemplo, lá no Brasil, eu paguei 10 anos. Paguei 10 anos para a Previdência Brasileira, mas faltam 5. Esses 5 anos tem como você solicitar, utilizar o tempo que você contribuiu aqui no Japão. Né? Então, vai juntar os dois, o tempo que você contribui no Japão com o tempo que você contribui no Brasil. Se somar, deu 15 anos, você tem direito à aposentadoria brasileira também, né? Que você pode pedir do Brasil como do Japão. Só que quando for fazer o cálculo, o Brasil não vai te pagar 15 anos, porque você pagou só 10 anos no Brasil. Então, o Brasil vai fazer o cálculo em cima dos 10 anos. Aí, o que que acontece? O valor vai ser inferior a um salário mínimo. Agora há pouco eu não falei de que a pessoa, né, ela não pode, quem está no Brasil não pode receber uma aposentadoria inferior a um salário mínimo. Para quem está no Brasil não pode mesmo, mas para quem pede aposentadoria através do acordo, pode. É previsto que a pessoa, por lei, que a pessoa receba um valor inferior a um salário mínimo, tá bom? Então tem que ficar muito atenta a isso aí, tá? No Brasil, né, então, às vezes eu recebo consultas de pessoas do Brasil perguntando sobre esses sistemas assim. No Brasil é diferente, né? No Brasil existe também a aposentadoria, não é bem a aposentadoria, é o benefício de ajuda, né, para as pessoas que não tenham contribuído, né? Então, é o benefício de prestação continuada, né? Então, que é o BPC, que tá todo mundo aí, né, com esse assunto. Aqui no Japão tem algo parecido, mas não é tão fácil de ser adquirido, tá? Então, voltando ao tema do empreendedorismo, é muito importante que as pessoas tenham em mente de que, independente se ele é assalariado ou se ele é autônomo, é importante estar pagando algum tipo de previdência, mesmo que essa previdência não vá ser a renda principal quando você se aposentar. Lembra que eu falei? Não é novidade, vocês também sabem disso, que ninguém vai viver de aposentadoria bem, né? Tanto no Brasil como no Japão. Então me perguntam, mas por que eu tenho que pagar então? É dinheiro jogado fora? Não, gente, não é dinheiro jogado fora, porque o que acontece? Por mais que tanto o sistema japonês como o sistema brasileiro, o valor da aposentadoria seja baixo, não está previsto apenas aposentadoria. Os sistemas de seguridade social, que é o seguro social, ele inclui aposentadoria por invalidez, por pensão por morte, e no Brasil, quanto no Japão também, para quem paga a Shakai Hoken aqui no Japão e para quem paga o INSS no Brasil. Auxílios, auxílio maternidade, no Brasil tem o auxílio reclusão, que nós não temos aqui, né? Então tem o auxílio doença, né? Para quando a pessoa fica afastado do trabalho por motivo de doença. No Brasil, auxílio doença, e aqui no Japão a gente chama de Shobyo-Teate. Tá? Mas lembrando também que esses seguros, que é igual do Brasil, da INSS, que é auxílio maternidade, a licença maternidade, né, o auxílio doença, só existe aqui no Japão para quem está inscrito no seguro social, que é o Shakai Hoken. Para quem não paga Shakai Hoken, não existe esses benefícios, tá? Para quem paga o seguro público de pensão, o Kokumi Nenkin, Kokumi Nenkin só prevê aposentadoria por idade, pensão por morte e aposentadoria por invalidez. São esses três. Para quem paga o Shakai Hoken, que é o seguro social, é equiparado ao INSS no Brasil, que é uma seguridade social. Inclui aposentadoria por idade, por invalidez, pensão por morte, auxílio doença, que seria o Shobyo-Teate, quando a pessoa sai para fazer tratamento, e o auxílio maternidade, que é a licença maternidade. Então tem que ficar muito atento a isso. Então, quando as pessoas falam, não vou ficar pagando previdência porque é dinheiro jogado fora. Se a pessoa estiver pensando apenas em aposentadoria, sim,
Eu digo assim no sentido assim de que ele não vai viver só daquilo ali. Mas e se acontecer alguma coisa? Aí em japonês a gente fala mangaiti. E se de repente acontece alguma coisa com você? Será que aquele salário mínimo não vai fazer diferença para você se você ficar inválido, ou se você vier a falecer, ou se de repente você ficar doente e precisar ficar afastado, né? Que é o de dar o direito a um salário mínimo, será que não vai dar diferença na sua vida? Aqui no Japão a mesma coisa. Se você ficar afastado do trabalho por motivo de doença, né? Ou você ficar inválido, ou você vier a falecer, como vai ficar a sua família? Tá? Então, aqui no Japão, o cálculo para aposentadoria por invalidez e pensão por morte é diferente do Brasil. Do Brasil é tabelado. Aqui no Japão é com base na renda, no salário, como que é? No salário, na renda da pessoa, né? É feito a média salarial, é com base na média salarial, que é diferente do Brasil, tá? Então, são sistemas que oferecem os mesmos auxílios-benefícios, mas o cálculo é diferente. Então, quando me perguntam, eu como autônomo, Brasil e Japão, compensa pagar aposentadoria? Que é a aposentadoria pública, ou né, o chacarro, quem seja que for? Sim, na minha opinião, compensa sim, né? Porque você vai estar segurada da mesma forma. Lembrando que tanto o MEI no Brasil e o CODIN aqui no Japão, que seria o MEI brasileiro, ele é obrigado a contribuir para a Previdência, né? Então já não é questão paga ou não paga. A partir do momento que você se formalizou no Brasil como MEI, você tem que contribuir, né? Através dos guias do DAS mensalmente ali. Aqui no Japão, se você é CODIN, você tem que buscar a fazer a sua inscrição no sistema nas prefeituras, tá bom? Então vamos lá, só responder mais algumas perguntinhas aqui pra gente seguir. A gente pulou algumas aqui, tá? Laís, obrigada pelo esclarecimento. Anderson, boa noite. Rosilene Alves, bom dia. Sou autônomo e tenho 49 anos e 16 anos de contribuição. Qual o tempo para me aposentar? Rosilene, eu não sei se é Brasil ou Japão. Se for o Brasil, Rosilene, a sua aposentadoria só vai acontecer quando você tiver 62 anos. Tá? Então, atualmente, tá? 62 anos e, no mínimo, 15 anos de contribuição. No caso, você já tem 16, então, quando você completar os seus 65 anos. Perdão, 62 anos. Homem que é 65. Se você estiver aqui no Japão, né? Você tem que aguardar até 65 anos. Brasil, 62 e Japão, 65. A Vândia Maciel, e quem trabalha por anos, depois ficou sem pagar e agora voltou a trabalhar com registro, pode pagar os anos atrasados? Vândia, se for no Brasil, né, você pode pagar a princípio o retroativo, se você tiver, por exemplo, assim, como facultativo, a princípio não dá, né? Mas se você, por exemplo, eu tinha um negócio e não paguei como autônomo, né? Então você pode fazer esse pagamento retroativo. Ou trabalhei numa empresa que ela não recolheu. Você pode pedir para fazer esse pagamento retroativo. Até o momento, pessoas que teriam que pagar como facultativos, né? Ele não tem como fazer esse pagamento retroativo, tá? Mas assim, como o sistema no Brasil tá mudando muito, eu sugeriria você a fazer uma consulta no meu INSS, né? Digo, no INSS. Mas, por regra, é assim que funciona, tá? Agora, esse é até legal a Vândia ter comentado, porque assim, eu não sei se vocês, né, que estão no Brasil aqui no Japão, conhecem o site do Meu INSS. Esse Meu INSS é um site do governo federal, de que você faz o seu cadastro nesse site, né, do Meu INSS, você só precisa do seu número do CPF lá e faz o cadastro. Depois que você finalizar o seu cadastro, você tem acesso a todas a sua vida como contribuinte. Então, ali vai ter os seus dados do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Inscrição dos Trabalhadores. Você vai ver todas as suas contribuições que você fez até o momento ali, né? É até legal você checar para ver se não tem alguma
alguma falha ali nas informações, né? Aí dentro desse sistema, Vanja, tem uma abinha lá que coloca ali assim, requerimentos, né? Requerimentos, ali você pode fazer essa consulta, tá? E você coloca lá, né, requerimentos e agendamentos, que são dois ali. Aí você vai digitar, aí vai aparecer um local para você escrever, você coloca ali, pagamento retroativo, né? Aí ele vai te dando as opções, você vai ajustando, você vai respondendo e você vai marcando. Aí você pode fazer uma consulta. Aí o próprio INSS vai te responder por ali, você vai ficar com um protocolo, você faz essa consulta, porque se de repente você puder pagar esse retroativo, né, você pode fazer a sua inscrição e o agendamento para pagamento ali no site mesmo, tá? Então, tem situações que você pode pagar como retroativo, como não. Isso também serve para pessoas que estão aqui no Japão, né? Então tem gente que está longe do Brasil e quer saber, contribuiu há não sei quantos anos atrás, eu queria saber como que estão as minhas contribuições, né? Se eu tenho como, por exemplo, somar o tempo que eu trabalhei como trabalhador rural, por exemplo. Né? Ou eu quero pagar as parcelas do INSS de que o meu empregador lá em 1980 não pagou, né? Então, ou trabalhei como autônomo durante alguns anos e não contribuí, né? Então, mesmo para quem está aqui no Japão, tem como fazer esse cadastro e fazer toda essa pesquisa e esse agendamento utilizando o site do meu INSS. Aqui no Japão também existe esse sistema que chama o Nenkin Neto, que fala, né? É a mesma coisa lá do meu INSS. Você faz o seu cadastro também, né? Você vai precisar do seu número de cadastro no Nenkin, que é a aposentadoria, e você também tem acesso a todas as suas as informações sobre as suas contribuições, tá bom? Vamos lá, se eu não contribuí no Brasil, mas trabalhei 30 anos no Japão pagando Shakai, vou receber no Brasil como salário mínimo? Não, Iwamoto, porque assim, lembra que eu falei? O acordo da Previdência, ele vai somar o tempo que você contribuiu no Brasil com o tempo que você contribuiu no Japão, tá? Então, se você não tem contribuições no Brasil, você não tem direito a receber a aposentadoria brasileira. Você só teria direito de receber uma aposentadoria brasileira se você tivesse tempo contribuído no Brasil. Se você não tem, não tem como. O que o pessoal, mesmo no Brasil, confunde muito é o BPC. Tá? O BPC, para quem está aqui no Japão, é o benefício de prestação continuada que fala no Brasil. Né? Esse BPC é como se fosse o nosso Seikatsuhogo aqui no Japão. Tá? Para quem está no Brasil, vai aprender as palavrinhas japonesas aí, que é o Seikatsuhogo. O Seikatsuhogo é uma ajuda para pessoas que que não têm renda, né? Ou que têm uma renda baixa. Né? Os critérios do Brasil e Japão são diferentes. Aqui no Japão eles consideram a renda da família e ajuda a família. No Brasil eles também consideram a renda da família, mas é voltado para aquele idoso ou para o cidadão que tem algum tipo de deficiência. Né? Aqui no Japão basta você ter, na questão de idade, no Japão é diferente, não tem idade. Se você, independente da idade, né, ou do número de familiares que convivem com você, tem uma renda muito baixa, você pode recorrer a esse auxílio que é fornecido pela prefeitura, oferecido pela prefeitura. Então, esse BPC no Brasil, ele é conhecido assim, no Brasil, mesmo você não contribuindo, você tem direito a uma aposentadoria de um salário mínimo. Não é aposentadoria, gente. O BPC é o benefício de prestação continuada, tá? Não é assim. Então, mesmo caso, né, qual é o nome do menino aqui mesmo? Iwamoto. Se o Iwamoto voltar para o Brasil, por exemplo, vai chegar lá e falar, eu quero dar entrada na aposentadoria. Você tem contribuição? Não, não tenho. Então, daí eles vão falar assim, vamos dar uma olhada se você se enquadra no BPC, né? Então, vão ver sua idade, 65, ou se você tem algum tipo de deficiência. Aí, segundo as coisas que vão perguntar, aí, qual que é a sua renda familiar? Com base na renda familiar que eles vão decidir se você vai ter direito ao BPC ou não, tá bom? Então, existe um mito muito grande com relação a isso.
Bom, a Aline pergunta, mas no caso ela irá receber do governo japonês então? Pois ela contribuiu 30 anos aqui. Isso, no caso, George Yamamoto, se a pessoa contribuiu aqui para o Japão, né, por 30 anos, aí ela vai receber a aposentadoria japonesa. Agora, se essa pessoa retorna para o Brasil, o que acontece com essa aposentadoria? Essa aposentadoria vai com você. Né? O tempo que você contribuiu aqui, se você voltar para o Brasil, você pode pedir para transferir o pagamento para o Brasil. Aí, a cada 2 meses, o governo japonês vai depositando, vai enviando o valor da aposentadoria para você. Tá lá no Brasil, tá bom? Vândia, grata pela explicação, amei, vou correr atrás. Deus abençoe. Obrigada, Vândia. Eu acho que vale a pena sim, tá? Então, não precisa enfrentar aquelas filas enormes do INSS, gente, das agências. Utilizem o sistema Meu INSS, porque agora praticamente 80%, para não se falar 90% dos atendimentos são online, né? Através do site Meu INSS. Aí, no caso, Vândia, se você for buscar, né, as informações para recolher, contribuir, aliás, pagar esse pagamento retroativo aí, se você tiver como autônomo ou um período que você trabalhou e a firma não recolheu, busca o máximo de informação que você tenha, tá? Porque o sistema vai te perguntar. Então, você quer fazer o pagamento retroativo referente ao quê? Um tempo que você não, que a empresa não recolheu, recolheu ou não passou, você precisa de todos os dados, o nome da empresa, se você tiver o CNPJ da empresa é melhor, o período que você contribuiu, tudo assim, que você trabalhou tudo, se você trabalhou como autônoma e não contribuiu, né? O que você tem que fazer? Você tem que levantar qual local que você trabalhou, a cidade, o nome do seu negócio, você tem que ter tudo, porque o que atrasa no Brasil é isso, que a pessoa não leva todo, quer dizer, uma das coisas, né? Porque a gente sabe que o sistema brasileiro lá de previdência tá bem abarrotado de trabalho, mas assim, quanto mais informações detalhadas você passar para o meu INSS, né, nesse sistema aí, ou para a agência do INSS, é melhor para você. Dá trabalho? Dá. Mas é melhor do que você leva um documento e vão te pedir outros. Né? Então, mesmo aqui no Japão, quando a pessoa me pergunta sobre essas coisas, eu falo, olha, não espera eles pedirem documentação para você. Já leva tudo que você imagina que vão te perguntar, para adiantar o negócio, tá bom? Vamos lá, Aline, compensa pagar aqui se o dólar estiver alto e renderá bem mais? Não, Aline, que assim, aqui no Japão, mesmo que você é obrigada a pagar, né? Isso que a gente já falou. Tanto MEI, gente, se você é MEI no Brasil, você tem que recolher, né? E aqui no Japão, se você não está inscrito no Shakai Hoken, você é obrigado a pagar, tá bom? Ao Michael, meu eterno aluno. Eu dei muitas aulas de japonês pro Michael, né? E virou até casamento aí com uma outra, com uma professora japonesa. Tô te entregando aqui, Michael, que me ajudava bastante. Bom, o Michael diz o seguinte: poderosa, tenho Kabushiki Gaisha aqui, eu pago Shakai Hoken aqui. Me aposento no Brasil? Maicon, se você não tiver contribuições no Brasil, você não tem como se aposentar no Brasil. Você só tem direito à aposentadoria brasileira se você estiver pagando lá, se você tiver contribuições lá, né? O que vai acontecer? Você vai se aposentar aqui e quando você voltar para o Brasil, caso você volte, você pode pedir para transferir esse pagamento lá, mas só tem direito à aposentadoria brasileira se você tiver contribuído lá. Só tem direito à aposentadoria japonesa se a pessoa tiver contribuído aqui, tá bom? Laís e Yamamoto pergunta, por exemplo, quem paga Shakai Hoken e Nenkin durante 20 anos, quanto daria em reais? Laís, olha, eu não tenho como te falar exatamente quanto que daria, porque o valor do Shakai Hoken, né, quando diz que quem paga Shakai Hoken inclui a aposentadoria também. Né? Então vamos pensar, o rapaz agora há pouco, o Nereu, ele falou que um amigo dele que pagou por 13 anos recebe 40 mil ienes por mês, né? Ele recebe 40 mil ienes por mês. Então, se você paga 20 anos, vamos supor o quê? Que você receberia ali uns 80 talvez, né? Não chega a ser o dobro ali, uns 80, uns 70, mais ou menos assim.
né? Então, hoje o dólar tá quanto? Só você fazer mais ou menos o cálculo, né? O dólar, tudo vai depender da época do dólar, né? Como vai estar a cotação do cambial na época que você vai se aposentar. O ideal é assim, que você pudesse fazer, ir até o Nenkin de Musho e pedir para eles fazerem uma simulação de cálculo de quanto que você vai receber quando se aposentar. Aí, de acordo com esse valor, você faz o cálculo em reais, né? De acordo com a cotação que tiver lá no dia. Por exemplo, uma pessoa que recebe 10 mil ienes, por exemplo, todo mês, 10 mil ienes, ela vai, hoje vamos colocar o dólar em 4, ele vai receber o quê? 400 reais no Brasil? Né? Então, do jeito que é o 10 mil ienes, vai enviar para o Brasil. Então, vai variar conforme a cotação, tá bom? Ainda bem que você faltou, né? Ah, tá, o Michael tá dizendo que, porque quando eu dava aula, né, de japonês, a Yu, que é a professora japonesa que me substituía, e foi nessa que o Michael acabou conhecendo a Yu. Gente muito boa, gente, casal muito gente boa. Marisa, grande Vanessa, você é grandiosa aí, Marisa. Então, vamos lá, recebe lá também se aposentar aqui. Aqui no caso assim, Mike, eu acredito assim, se a pessoa, como eu te falei, se você se aposentar aqui, você pode transferir a sua aposentadoria para o Brasil quando você voltar. Agora, se você não contribuiu no Brasil, você não tem direito a pedir aposentadoria lá, tá bom? A Márcia Marci, independente da época em que foi feito o meu cadastro de contribuição e o período que contribuiu no Brasil, o cálculo é feito igual para todos. Então, independente da época em que foi feito o meu cadastro de contribuição e o período que contribuiu no Brasil. O cálculo é feito igual para todos. Marci, não. No Brasil, o sistema é bem Yakoshi, que a gente fala, Yakoshi, complicado, tá? Porque teve várias reformas no Brasil de previdência. Então, assim, tudo vai depender da época que você contribuía. Se de repente a seu período de contribuição pegou um período que era um sistema e o outro pegou outro sistema, então eles vão fazer o cálculo conforme os períodos que você contribuiu. Né? Então, eu vou dar um exemplo bem prático, assim, ó. Eu atendi alguns senhores que têm hoje a faixa dos seus 70 anos, mais ou menos, que eram empreendedores no Brasil, tinha empresas, que eles contribuíram na época, assim, 70, 80, né? O teto. O máximo que eles poderiam contribuir, eles contribuíam. Né? Aí houve uma época que, assim, você poderia ter contribuído por 20 anos. Aí quando você fosse se aposentar, eles iam pegar os 3 últimos anos. Houve uma época que era assim. Então o que acontecia? As pessoas pagavam baixo durante todo o tempo e nos últimos 3 anos pagavam o teto, por exemplo. Tô falando assim, de uma maneira geral, tá? E isso mudou, né? Então, hoje eu atendo pessoas de 70 anos, por exemplo, que na época pagaram o teto e hoje recebe um salário mínimo. Sabe? Então, é frustrante? É frustrante. Porque a pessoa poderia, ao invés de ter pagado o teto, pagava um salário mínimo, né? Já que ele no futuro vai receber um salário mínimo. É até interessante você tocar nesse assunto, assim, sabe? Porque lembra que eu falei que eu acho importante, sim, pagar o INSS no Brasil. Opinião minha, tá? Por conta dos outros benefícios. Agora, qual que é o valor que eu tenho que pagar? Compensa eu pagar o teto? Aí, gente, é interessante vocês fazerem uma consulta com os profissionais da área no Brasil. As pessoas, os profissionais com quem eu conversei, a maioria falou assim, Vanessa, eu pago no máximo 2 salários, né? Ou eu pago um salário, porque o sistema muda toda hora. Então, o cálculo é feito conforme os períodos que você contribui. Então, nada garante que hoje você paga o teto, você vai receber o teto quando se aposentar. Tá? Então, ainda mais agora com essa reforma, né, que para você receber o benefício integral também, tá igual, assim, integral, você também tem que contribuir por 40 anos no Brasil, né? Então, igualou o Japão. Então, de acordo com o tempo que você, no Brasil, de acordo com o tempo que você contribuiu, é o valor que você vai receber. A diferença é igual ao Japão. A diferença é que no Brasil você não pode receber menos que um salário mínimo, tá bom? Então não tem como fazer, o cálculo não é igual para todo mundo, não.
A Merci, boa noite, Vanessa. Minha mãe nunca trabalhou registrada e nunca fez contribuições como autônoma. Hoje, com mais de 65 anos, tem como se aposentar? Mercia, é assim, eu expliquei agora há pouco, né? No Brasil, para você se aposentar, ela tem que ter contribuído, né? Tem que ter contribuído. Então, existe a contribuição rural, que é um pouquinho diferente, que eu estava explicando para a Marcia agora há pouco, o sistema muda muito, né? Então, a princípio, o trabalhador rural, em algumas circunstâncias, né, se ele tem o tempo rural e o tempo urbano, que a gente chama de aposentadoria híbrida, ele ainda consegue uma aposentadoria. No caso da sua mãe, que nunca contribuiu, a solução para ela seria aquele BPC, né, que não é aposentadoria, é o benefício de prestação continuada, tá? Que é um auxílio para idosos e pessoas deficientes, tá? Então, existe alguns critérios para isso aí, tá? Então, o pedido é feito na agência do INSS, é o INSS que cuida dos requerimentos, tá? Eles vão analisar conforme a renda, né? Para quem tem renda baixa, eles vão analisar a renda da pessoa. Tô até abrindo aqui para ver a atualização aqui, ó. Tem que ter idade igual ou superior a 65 anos, ou a pessoa que tenha algum tipo de deficiência, né? Tem que ter nacionalidade brasileira ou estrangeiro naturalizado, tem que ter residência fixa no Brasil, que é uma coisa bem interessante falar isso aí, porque tem pessoas que moram aqui no Japão que perguntam: eu posso pedir o BPC do Brasil? Não dá, porque você tem que ter residência fixa lá, tá bom? E também não tem como você receber no Brasil e depois vir pro Japão. Você tem que estar morando no Brasil para receber o BPC, tá? E não pode estar recebendo nenhum tipo de benefício, tá? Então, caso a pessoa more com a família, exista renda, tá aqui assim, ó, a renda familiar não poderá ser superior a 1/4 do salário mínimo em vigor, tá? Então, incluindo o próprio requerente. Então, se a renda familiar, né, não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo em vigor. Mas assim, para você ver se sua mãe se enquadra nesse critério ou não, é interessante fazer uma consulta no INSS e apresentar, eles vão analisar, tá bom? Mas não é aposentadoria, é o benefício de prestação continuada, é BPC, tá bom? Aí uma outra pergunta: então seria melhor pagar o INSS no Brasil também, mesmo estando no Japão? E é outra questão que é bem complicada, tá? Porque assim, isso também falei que eu tenho feito, de que o acordo Previdência Brasil e Japão entrou em vigor em março de 2012, né? Então, por conta desse acordo, existe um decreto e também as normas internas do INSS, onde fala o seguinte: brasileiro que mora no exterior pode contribuir como facultativo para a Previdência Brasileira. Aí ele complementa: salvo brasileiros que moram em países que o Brasil mantém o acordo da Previdência, que é o caso do Japão, tá? Então, a princípio, pessoas que moram aqui no Japão não podem pagar para a Previdência Brasileira, tá? Então, tem algumas pessoas que continuam contribuindo lá para o Brasil. E o que vai acontecer com essas pessoas? Então, essas pessoas a maioria delas vão embora para o Brasil e faz o pedido diretamente lá no Brasil, como se nunca tivesse morado aqui no Japão. Só que, ultimamente, eu tenho recebido consulta de pessoas que, quando ela foi fazer o pedido da aposentadoria lá no Brasil, o agente, né, o servidor do INSS tem que fazer o cadastro lá e pergunta: você pagou como facultativo? Se ele perguntar: mas por que você pagou como facultativo? Porque eu tava morando no exterior. Que lugar? Japão. Joga lá Japão, automaticamente eles vão falar: olha, todas as contribuições que você fez depois de 2012 não vai ser reconhecida. Outra situação: eu pago como autônomo. Aí pode ser que o servidor lá pergunte: tá, como autônomo, mas você trabalhava onde? Onde era seu lugar? Onde era a sua empresa? O que você fazia? Aí você fala: é porque eu tava morando no Japão, né? Aí coloca lá Japão, automaticamente fala: olha, então
não vai conseguir. Eu tô falando de uma forma assim, gente, que as consultas que eu tenho recebido. Claro que o Brasil é um país muito grande, tem muitas agências do INSS, tem várias agências que nem sabem da existência do acordo, entendeu? Então tem servidor lá que não vão nem perguntar, nem vai olhar para sua cara e só vai fazer o pedido. Então, eu tô falando conforme os relatos, né, os depoimentos que eu tenho recebido. Tem depoimentos de pessoas que falam, eu cheguei no Brasil, atualizei meu endereço e dei entrada na aposentadoria e deu tudo certo. Do mesmo modo, tem pessoas que falaram, eu dei entrada, o servidor perguntou e eu tive o pedido negado, né? Então tem essas situações. Resumindo, quem mora no exterior, né? No caso, brasileiros que moram no Japão, por regra, não pode continuar pagando para a Previdência brasileira. É isso que acontece, tá bom? Bom, tem outras dúvidas aqui. O que eu queria... Peraí, só a Marci fala, como está a idade para se aposentar hoje no Brasil para mulher? Porque falam que tem que somar idade mais tempo de contribuição. Márcia, o que acontece? A idade hoje, após a reforma, para se aposentar, mulher, 62 anos. Mas existe uma tabela progressiva, né, que vai começar a contar esse ano 2020, 60 anos, ponto 5, que é 60 anos mais 6 meses. Aí o ano que vem, 61, depois 61 até ponto 5 até chegar a 62. Então a regra é 62 anos. Esse que você fala que é de somar a idade mais tempo de contribuição é uma forma de você pedir aposentadoria por essa fórmula de soma, mas não é obrigatório, tá? Deixa eu até pegar a fórmula. Esse ano tem que somar 86, se eu não me engano. Peraí. É a fórmula para aposentadoria por tempo de contribuição, tá? É a fórmula tempo de contribuição. Deixa eu pegar meu resumo aqui. Que todo ano vai mudando, tá? Então existe o 60... eu tinha feito... Deixa eu pegar meu resumo aqui. Transição. Bom, essa regra de transição, esse ano tá 86, a soma da idade e tempo de contribuição, esse ano tá 80, peraí, que é o pedaço, sistema de pontos, esse ano para mulher tá 87, né, então tem que ter 87, então vai somar a idade e o tempo de contribuição tem que dar 87. Tá bom? Então, isso a gente chama de, para aposentadoria, a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, existem várias formas de você, várias não, tem algumas regras de transição, que são os pedágios, para você pedir essa aposentadoria, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Racegal, boa noite, é que pulou algumas perguntas, eu não consigo ler aqui. Deixa eu ver aqui. Brasil. Eu não tô conseguindo ver aqui, gente. Peraí, tá? Sumiu aqui minhas perguntas. Ixi, Maria. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. O meu Facebook travou. Eu não vou conseguir ler. Cadê aqui? Oh, meu pai. Voltou. Então, vamos lá. Alice pergunta, você poderia me dizer mais ou menos quanto está valendo o salário mínimo do Brasil convertido em ienes? Bom, o salário mínimo no Brasil tá 1.039, aí ia subir em fevereiro agora para 1.045, né? Então, se a gente for colocar o cálculo, gente que é bom de matemática aí, ajuda a Alice. Tá 1.045 em fevereiro, né? Subiu 45. Se a gente for calcular 4, dividir por 4, quanto que dá, gente? Se grosso modo, né? Porque considerando que o dólar, sim, por 4, vamos lá, 1.049, eu falei, o salário tá 1.045, né? Então vamos lá, colocar 1.045 dividido por 4. Vai dar 26 mil ienes, mais ou menos, aqui. Mais ou menos isso, tá? Tô fazendo um cálculo bem osapa, que a gente fala, né?
Bom, gente, é bem complicada essa questão da aposentadoria. O tema, né, é o que que o empreendedor, né, o pequeno empreendedor pode fazer para melhorar a aposentadoria dele, né? Então, toda essa explicação que a gente deu aqui, a gente entendeu de que é importante pagar a aposentadoria pública, né? Seja pelo aqui no Japão o Shakai ou o Kokumin, que é obrigatório, e no Brasil pelo MEI, não pensando só na aposentadoria. Agora, pensando na aposentadoria, quais são as fórmulas que a gente pode aumentar ou planejar melhor a nossa aposentadoria, né? Existem perfis, tá? Então tem pessoas que buscam a previdência privada, por exemplo, né? Tanto no Brasil como no Japão, né? Seguros de vida, né? Então, aqui no Japão, a cultura japonesa é pagar seguro de vida o quanto antes. O quanto antes, né? Então, é uma prática normal. A pessoa, 90, foi feita uma pesquisa que 90% dos jovens, dos japoneses, a partir dos 28, quase 30 anos, pagam algum tipo de seguro de vida, porque os seguros de vida aqui no Japão tem planos que incluem também a aposentadoria, né? Que eles convertem para não para um pagamento único, mas para a aposentadoria quando a pessoa completar os seus 65 ou de acordo com o plano que ela tem. No Brasil é a mesma coisa, né? Então, eu tenho vários conhecidos que eles pagam o INSS, né, nessa de 1 ou 2 salários mínimos e pagam previdência privada, né? Então aí você tem que verificar, tanto o Brasil como o Japão, os serviços e os produtos que essas seguradoras oferecem. Né? Então tem que ler com muito detalhe para ver, né, quais são os critérios, se acontecer isso, acontecer aquilo, em caso de sinistro e assim vai. Né? Então a previdência privada é sim uma forma de você garantir uma qualidade de vida melhor, de uma aposentadoria melhor quando chegar a idade. Né? Outra forma que tem repercutido bastante, gente, mais no Brasil aí, aqui no Japão que está começando, é questão de investimentos. Né? Então, aqui no Japão, o próprio governo japonês tem estimulado os cidadãos japoneses a aprender a investir. Né? No Brasil tem o Tesouro Direto, né? Então investe na taxa, na Selic, que é a mais simples, e tem outras formas de investimento. Né? E aqui no Japão também tem algo parecido assim. Eu não vou ficar detalhando sobre isso, porque eu não sou, não tenho informação técnica nessa área de investimento, mas eu tenho conhecidos aqui no Japão, né, que trabalham com esse assunto, que sempre está esclarecendo. A gente faz aqui no Brasil, aqui no Japão, um ciclo de palestras chamado Aposentadoria Planejada. Então, dentro dessa aposentadoria planejada, a gente trabalha com 4 temáticas. Né? Então, eu falo sobre o sistema público e daqui do Japão, de previdência, sobre acordo, sobre o Brasil e tal. Aí as pessoas, né, chegam à conclusão assim, mas Vanessa, então, se não tem como viver de aposentadoria, o que a gente vai fazer então? Vai guardar dinheiro debaixo do colchão? Aí que eu fui buscar, né, apoio de profissionais de algumas áreas para poder explicar. Então, eu fiz parceria com um pessoal de corretora de seguros, né? Então, seguros de vida e aposentadoria privada aqui no Japão, um corretor de seguros do Brasil, para explicar como que funciona o sistema de aposentadoria privada no Brasil, e também a questão de investimentos, né? Então, como funciona o sistema de investimentos no Brasil e no Japão. O cenário ideal, né? O ideal seria que se a pessoa conseguisse fazer os 3, né? Pagar o INSS ou o sistema obrigatório do Japão, ter uma aposentadoria privada por garantia, né? E também fazer os investimentos. Isso, obviamente, que seria o cenário perfeito, né? Agora, se a pessoa não tem como pagar, e obviamente pagar o seguro de vida, os 4, né? O seguro de vida. Então, esse seria o cenário perfeito. Agora, quando você não tem como investir, pagar, né, tudo isso, pague o público, que é obrigatório e básico, e escolha um desses 3, de acordo com o seu bolso, né? De acordo com o seu perfil. Porque tem pessoas que não têm um perfil de investidor, preferem fazer um plano de previdência privado, por exemplo.
né? Ou prefere, vou pagar um pacote de seguro de vida que inclui já a aposentadoria, por exemplo. Cada um tem o seu perfil. No Brasil, existem várias, como fala, seguradoras, né? E os bancos também oferecem bastante produtos. Aqui no Japão, ainda esse assunto de investimentos, até mesmo a aposentadoria privada, ela é um pouco divulgada, né? Assim, pouco divulgada no sentido assim, tem nas propagandas de televisões, nos bancos, tal, mas não é tão incisivo como no Brasil. Né? Então, pessoas que estão aqui no Japão, vira e mexe, buscam referências, buscam informações como que funciona esses sistemas, tanto de investimento como a previdência privada. Uma base assim é igual, né? Grosso modo é igual, mas o sistema japonês é totalmente diferente. Então, por isso que quem está no Japão procure buscar informações com profissionais da área daqui do Japão, né? Quem está no Brasil, busca lá. Agora, quem está no Japão e tem interesse no Brasil também, busca informações com pessoas que estão lá no Brasil ou pessoas que possam estar aqui no Japão, mas que têm a experiência ou investimento no Brasil ou com previdência privada no Brasil. Esse grupo que a gente desenvolve esse trabalho, né, é um grupo bem bacana, eu gosto muito das explicações deles. Se vocês quiserem mais informações, acesse lá a minha página chamada Viver e Trabalhar no Japão, aqui no Facebook. É um perfil que eu tenho divulgado várias informações sobre direitos e deveres, né, aqui no Japão, porque para a pessoa buscar os direitos dela, ela também tem que cumprir os deveres, né? Então eu sempre trabalho por essa linha, por esse caminho do meio, tá? Então ali eu coloco várias informações sobre essa questão da previdência e tem lá uns posts dos meus companheiros aí do projeto Aposentadoria Planejada, tem uns nomes lá, que é a Daniela, o Marcelo e o Anderson, cada um na sua área ali. É legal para quem está no Japão, se quiser conversar com eles, eu tenho certeza que eles estarão de perfis abertos, os messages abertos para falar com vocês, tá bom? Bom, gente, a gente já passou aqui de mais de 1 hora de live. Agradeço muito, né, vocês terem me acompanhado até aqui. Espero que as informações que eu tenha passado para vocês tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas, né, ou pelo menos refletir sobre essa questão da aposentadoria, porque a realidade que a gente vive, né, a gente tem que fazer um planejamento a longo prazo, não tem como, né? Uma coisa para quem está aqui no Japão já está acostumado que o japonês faz um planejamento a longo prazo. A cultura brasileira que não tem muito isso, né? De fazer um planejamento a longo prazo, mas o lado positivo da cultura brasileira é que ele está aberto a qualquer mudança. Né? Isso é fantástico, assim, sabe? Então, o brasileiro, se ele erra, ele não tem vergonha, ele levanta e faz, começa do zero de novo. E não é porque ele traçou uma coisa que ele vai ter que fazer aquilo pro resto da vida. O brasileiro, ele traça as metas dele, mas se de repente acontecer alguma coisa, ele tem que mudar um pouco o trajeto, ele vai, planeja de novo com tranquilidade. Já o sistema japonês é um pouco mais fechado, né? Eles são muito organizados, super planejam muito direitinho, mas eles fazem de tudo para seguir somente por aquele caminho. E às vezes acaba perdendo algumas oportunidades, né? Até mesmo de aprendizado, que é no caso agora do Japão, estar incentivando as pessoas a aprenderem a investir. Os japoneses estão meio relutantes ainda, né? Relutantes com relação a isso aí, tá? Então é legal mesclar tudo, porque eu entendo que todos nós, né, vamos envelhecer. Todos nós vai chegar uma idade que nós não vamos mais conseguir trabalhar. E aí, como que vai ficar, né? E a gente tem que lembrar que não é só a questão financeira, né? É uma coisa que eu sempre falo nas palestras que eu dou, que a questão financeira, sim, é muito importante, porque se você tem problema financeiro, isso acaba mexendo com toda a estrutura física, psicológica, até mesmo espiritual,
né? O financeiro é muito importante, por isso tem que estar se planejando. Só que, paralelamente a isso, a gente tem que se preocupar com viver bem, né? Viver bem. Você viver bem ao lado de pessoas que você se sente bem. E isso, eu atendo muitas pessoas de idade, pessoas que estão com seus 65, 70, 80 anos. E eu aprendo muito com eles, muito mesmo, assim, sabe? E grande parte dessas pessoas que eu atendo, a lição que elas me dão é o seguinte, eu tô levando isso para mim e vou compartilhar com vocês. Ela sempre diz, o financeiro é realmente importante, mas chega um momento da vida, o que eu quero é estar bem ao lado de pessoas que eu amo. Eu quero um abraço, eu quero um aconchego, eu quero me sentir seguro. Sabe? Então, chega um momento que, da idade, pelo que eu converso com as pessoas e percebo, de que o dinheiro sim é importante, a estabilidade financeira, aquela coisa toda. Mas, acima disso, vem o viver bem, né? Se sentir acolhido, se sentir protegido, ter um convívio social, sabe? Se sentir útil, não se sentir uma pedra no sapato da família, né? Então, eu falo isso para pessoas que estão trazendo aqui do Japão, né? Que estão trazendo familiares para vir morar aqui no Japão, né? Porque não tem mais ninguém para cuidar lá. Tenham atenção a isso, tá? Porque eles estão vindo para o Japão para conviver com a família, uma cultura nova, né? É diferente. No Brasil, os idosos, por mais que tenham algumas dificuldades, ele tem uma vida social, né? Ele tem vários descontos, né? Por ser idoso, desconto, às vezes entrada gratuita, ônibus gratuito, um monte de coisa gratuita. Aqui no Japão não existe isso, gente, não existe. Então, para quem está envelhecendo aqui ou para quem está trazendo os pais idosos, tem que ter atenção a isso. Então, que é uma despesa grande, né? Mas também esses idosos que estão chegando aqui, ou até mesmo você que está envelhecendo aqui, tem que pensar muito bem. Quando eu envelhecer, quem vai cuidar de mim? Quem que vai estar do meu lado? Eu vou estar vivendo bem? Eu vou estar me sentindo acolhido? Eu estou mantendo essa relação com meus familiares no Brasil? Né? Eu atendo muitas pessoas que falam assim, nossa, eu tenho tanta vontade de voltar para o Brasil, porque eu acho que na minha velhice, acho que vou ser mais feliz lá, mas eu não tenho mais contato com os meus familiares, eu não conheço os meus sobrinhos, faz anos que eu não converso com os meus irmãos, então perde essa relação. Então é importante manter a relação, você que está envelhecendo e você que está trazendo os seus pais para cá. Quem está no Brasil, eu acompanho muito também essa questão de envelhecimento no Brasil. No Brasil existem vários serviços, né? Eu acho incrível o tratamento de algumas regiões com relação aos idosos. Aqui no Japão, a gente é meio que automático cuidar do idoso, né? É uma coisa meio que óbvia. No Brasil está começando agora. Quem está no Brasil, gente, então converse muito com seus pais, como vocês já fazem, tente buscá-los, deixá-los acolhidos, né? Esse é uma coisa que mais precisam, mais do que o dinheiro, e você também, né? Então eu fico repetindo sempre a mesma coisa, porque é uma coisa que fica na minha cabeça com os depoimentos desses idosos. Quem vai cuidar de você quando você envelhecer? Quem vai estender a sua roupa, quem vai te dar banho, quem vai te ouvir, né? Isso é muito importante, gente, tá bom? Mas é isso. Muito obrigada, né, por vocês me acompanharem aqui. Muito cuidado com essa questão do coronavírus, tanto no Brasil como no Japão, né? E no mundo inteiro. Isso é muito sério, tá? Então, para quem pode ficar em casa, fique em casa. Para quem não tem como ficar somente em casa, tome as devidas precauções, né, por você e por todas aquelas pessoas que você ama, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.